Muita alegria, agora eu quero chamar o pregador da manhã, né, o nosso querido amigo, meu primo, parente, né, o Franz Wolff, para que venha aqui à frente. O Franz Wolff vai trazer a palavra nesse dia especial. O Franz é missionário. O Franz, além de missionário, ele é coordenador de uma equipe de expansão latino-americana, então ele trabalha com treinamento, capacitação de missionários para envio. Ele é casado com a Doris, que está ali, e eu só vou trazer essas informações iniciais, porque eu quero que o próprio Franz fale um pouquinho quem ele é, um pouco da história. E Franz, que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você agora, nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus, Pai de amor, graças nós te damos pela vida do teu servo Franz. Obrigado porque o Senhor o chamou de maneira especial e dedicada para essa missão específica, para treinamento, capacitação de líderes e missionários transculturais. Obrigado porque o Senhor tem derramado sobre ele, sobre a vida de sua esposa, dons específicos para essa área, dons de entender outras linguagens, dons de formar pessoas, dons de ter um olhar atento para que a tua palavra chegue em outras culturas, e que o Senhor continue sustentando o ministério dele e de sua esposa, Pai. Obrigado por esse momento, que o teu Santo Espírito fale grandiosamente aos nossos corações, através daquilo que o Senhor já colocou ao coração dele. É no nome de Cristo que nós oramos, amém, amém. Amém. Franz, fique à vontade, que Deus te abençoe. Obrigado, mano. Amém. Bom dia, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus repousa sobre a igreja dele, amém? E ela é suficiente para nós, né? É bom demais experimentar isso, cara, poder descansar no nosso Deus. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês hoje num dia especial desse, né? Um culto de missão, uma honra mesmo. Eu quero começar esse tempo nosso de reflexão me apresentando para vocês um pouquinho, só para vocês saberem de onde eu venho. Hoje eu vou tomar a permissão de desafiar bastante vocês, se vocês me permitem, beleza? A gente vai pensar em algumas coisas bem diferentes juntos, que na verdade é tudo que você já pensou, mas eu vou tentar deixar um pouco fresco na sua cabeça. Começando por de onde nós viemos, né? Essa aí é a nossa galera. Hoje eu moro em Curitiba. Nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba. A gente cresceu ali, né? Minha mãe Suzy, meu pai Beto, talvez vocês conhecem. A gente cresceu na igreja, conhecendo um pouco dos caminhos do Senhor, e o Senhor, por diversos caminhos que Ele nos levou hoje para Curitiba. Hoje, a Doris e eu, a gente trabalha juntos numa agência missionária, que ela tem o foco de alcançar os menos alcançados, assim como a gente estava ouvindo, né, da Igreja Presbiteriana, que está mobilizando. Isso é fantástico. Por que esses povos são menos alcançados? Vocês já pensaram nisso? É porque é muito difícil chegar neles, gente. É muito difícil. Às vezes por razões culturais, às vezes por razões financeiras, é muito difícil. Meus pais recentemente foram visitar o meu irmão que está morando em Lábrea, que é um dos nossos lugares de missão. Nessa foto aqui, vamos lá. Esse casal aqui, Josué e Glória, eles dois são indígenas, de uma etnia chamada Palmari. Eles vivem numa cidade que fica 6 horas de barco de Lábrea, que é onde os meus pais foram lá. É um desafio chegar lá, gente. É um negócio muito doido. Mas Deus tem nos dado umas experiências muito lindas que eu quero compartilhar com vocês. Como que a gente tem criado o potencial para poder fazer tudo o que a gente tem feito? A gente desenvolveu um trilho de envolvimento e engajamento das pessoas com a missão. Então, se a gente passar o próximo slide, vocês vão ver, nós temos uma escola chamada Zoe. Zoe é um espaço em que nós, do Brasil, convidamos gente do mundo todo, mas a gente foca mais no Brasil mesmo, jovens adultos a terem experiências com Deus. Então a gente passa 20 dias juntos, 10 dias estudando a Bíblia e sendo desafiados a ter um caráter mais próximo de Cristo, e 10 dias a gente sai para pregar. Ano passado foram para um desastre que tinha acontecido em Santa Catarina, esse ano eles serviram no Rio Grande do Sul, ainda não tinha acontecido as chuvas, né? Veio logo depois. É uma escola que acontece em janeiro. E essa escola, então, permite que as pessoas tenham uma experiência pessoal com Cristo, comecem a desenvolver um relacionamento com Deus, e então elas são convidadas para a escola que vocês viram na foto anterior, que é aquela galera na frente ali da base, a gente tem uma base em Curitiba, e a gente chama então essas pessoas que já foram despertadas para o ministério para desenvolverem o seu chamado. Então, as pessoas que vêm para aqui, a gente não espera que todos sejam missionários de campo, transculturais. A gente espera que todos eles sejam crentes fiéis. Experiência com Deus produz vida, né? Se a gente ver o próximo slide,
Aqui a gente já está vendo o fruto da escola de liderança. Esse cara da esquerda ali, a gente só contrata careca na missão, né? Não, mentira. Meu chefe, Emerson Cardoso, o nome dele. A gente viaja muito juntos, né, a trabalho. Por que a gente está criando todas essas demandas? A gente percebeu que na América Latina, e isso era algo bem recorrente entre várias igrejas que a gente visitou, existe uma falta de liderança sendo desenvolvida. A gente tem igrejas que precisam de pastor e difícil você conseguir alguém. E por que isso estava acontecendo? As pessoas não estavam sendo despertadas para as missões, não estavam sendo despertadas para o reino. A gente começou então a criar esses espaços para que as pessoas começassem a ser desenvolvidas, fossem treinadas, e agora a gente está suprindo essa necessidade. Hoje, nessa foto aí, a gente estava na Costa Rica. Se vocês olharem em volta, está vendo que só tem molecada? Essa é uma igreja de criança. Vocês já ouviram falar disso? Muito louco, foi uma experiência muito gostosa. Nos convidaram para pregar numa igreja, no sábado à noite. Chegamos lá, vestidos de roupa de igreja, né? Um erro. Subimos numa sobreloja, entramos lá, só tinham crianças. Falei, deve ser o culto de jovens deles, né? Chegou o pastor. O pastor é um professor de escola pública, lá na Costa Rica. Se apaixonou por Jesus, começou a discipular os alunos dele, começou a falar de Jesus por eles, começou a orar por eles e coisa assim. E eles falaram, será que não tem como a gente se reunir e fazer alguma coisa junto? Ele falou, eu acho que tem. Falou com o pastor dele, falou, pastor, eu tenho um grupo que eu vou trazer para a igreja. Ele falou, por que você vai trazer para a igreja? Não, porque eles querem vir aqui. Falei, nossa, mas eles não moram longe pra caramba? Moram. Não, a gente vai alugar um prédio e você vai plantar uma igreja. E nasceu uma igreja dos alunos da escola desse professor. Então, é um cara que está caminhando com a gente nas escolas. O nome dele é Danilo. Ele é pastor lá na Costa Rica. Né? Enfim, vocês vão ver mais umas fotos de um líder da Costa Rica daqui a pouco. Esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido no nosso dia a dia. Soa desafiador, né? Soa bem louco. É muito maior do que nós mesmos. Impossível de ser feito por um humano falho como eu, mas Deus tem tido muita misericórdia. Hoje eu sou responsável, juntamente com o meu chefe, pelo desenvolvimento de lideranças, encorajamento de pessoas, tanto na América Latina, quanto nos países de língua portuguesa no mundo todo. Eu vou compartilhar com vocês umas histórias também que aconteceram em Moçambique, recentemente, de uma viagem que a gente teve lá. Coisas que o nosso Deus é fantástico. Vamos passar para o próximo slide, aqui a gente começa a nossa reflexão. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão bem íntima. Porque às vezes quando você ouve falar de missão, quando você ouve falar de missionário, qual que é o primeiro sabor que vem na sua boca? Qual que é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Você pensa no sacrifício? Ou você pensa na distância? Ou você pensa na habilidade? Ou você pensa no desapego? Qual é o primeiro cheiro que tem para você a palavra missionário? Eu quero propor para você agora que você deixe esse cheiro bem claro na sua cabeça, porque a gente vai tentar desconstruir ele juntos. Eu quero hoje construir junto com vocês uma ideia de que um chamado ele é universal. O nome da nossa reflexão de hoje é E qual é a minha missão? Tá bom? O chamado de Cristo, ele não fez dois chamados. Ele não separou o povo dele em dois grupos. Tanto que se você for ler o texto de Mateus 28, que a gente leu agora há pouco, é assustador, a primeira vez que eu li prestando atenção nesse texto, porque Jesus aparece para eles e eles louvam a Jesus, mas alguns duvidam, está escrito ali. E Jesus então disse, portanto vão e façam discípulos. Ele não separou nem os que duvidaram do meio. O corpo de Cristo é composto pelas pessoas que Cristo escolheu da forma dele. Então todos nós estamos lá dentro com as nossas dúvidas, dificuldades, lutas. Todos nós temos as mesmas responsabilidades dentro deles, beleza? Essa foto que vocês estão vendo, ela foi tirada na Amazônia, essas duas fotos aí. Aí vocês estão vendo um encontro histórico. Nesse encontro histórico, os nossos líderes nacionais indígenas, porque nós temos igrejas indígenas no meio dos irmãos menonitas hoje, que são pastoreadas por indígenas, o louvor é cantado na língua deles, e os missionários são indígenas que alcançam as outras tribos. Né? A gente promoveu um encontro entre a liderança das igrejas indígenas canadenses com as brasileiras. Gente, foi um tempo incrível. E aí você ouve essa história e você fala, nossa, um negócio tão alto, né? Tão louco, gigantesco de Deus. Sabe qual foi o maior fruto que nasceu disso? Vários frutos que se pode contar, né? De parcerias e coisas assim. Mas está vendo esse cara aqui da esquerda, esse bem grandão? Esse aqui é John Johnston, o nome dele.
Ele é o líder dos indígenas canadenses lá com os irmãos menonitas. E esse cara tinha uma mágoa muito pesada no coração dele com relação à igreja branca. Porque no Canadá existe uma história de abuso muito triste com os povos indígenas. Esse cara, vindo para o Brasil, através dos nossos simples aqui, os nossos líderes aqui, ele tem um encontro com a graça de Cristo e ele consegue perdoar isso, cara. E a partir desse momento houve uma redenção que ele continuou trabalhando na casa dele. Então, se a gente passar o próximo slide, vem o tema da nossa reflexão. Qual é a minha missão? Eu posso entender que a minha missão é o que eu coloquei na minha agenda, é o que eu fui chamado para fazer, é o trabalho para o qual eu fui contratado, ou é o que eu tenho clareza que eu tenho para fazer hoje. Eu posso entender isso como a minha missão. Mas essa é a minha. Por isso que está o minha entre aspas ali, certo? Deus nos chama para cumprir várias questões. E enquanto a gente cumpre essas questões, nos permitir ser super surpreendidos pelo que Ele vai fazer. Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, uma galera seguindo eles, a galera começou a ficar com fome. Jesus fala, façam o quê? Deem a eles de comer, eles estão com fome. Eles falam, mas Jesus, se a gente for comprar primeiro, não tem dinheiro suficiente, depois não tem comida suficiente. Eles tinham uma agenda clara. As pessoas precisavam ser alimentadas? Eles estavam sendo não sábios em querer que as pessoas fossem para casa para que se alimentassem e não passassem mal? Não, eles estavam sendo sábios. Né? No ponto de vista humano, eles estavam tomando a decisão correta. Jesus, então, desafia eles a viver uma agenda diferente, a pegar a agenda deles e falar, olha, muito bom, muito bonito, guarda, agora veja. Né? Então, o nosso desafio de hoje é, você tem uma agenda? Você já entendeu a sua missão? Você já entendeu o que é ser missionário? Guarda essa agenda no bolso e a gente vai começar a se permitir surpreender juntos, tá? Aí, nessa foto, eu coloquei uma foto de um lugar que a gente visitou que é muito lindo, que se chama o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas fica em Lábrea, fica em Manaus. Manaus, interior, né? Eu troquei. Manaus é lindíssimo, gente. Quem aqui já esteve lá em Manaus? É fantástico, não é? Se você está procurando um lugar para turismo, para suas próximas férias, considere Manaus. É muito, muito lindo mesmo. E esse teatro é fantástico por fora e por dentro ele foi feito com um propósito, com uma missão. Que todas as pessoas sentadas em qualquer cadeira nesse teatro possam ver quem está no centro do palco. Então, o palco está visível para todas as pessoas e possam ouvir qualquer palavra dita no palco. A acústica é muito doida. E ele cumpre a missão dele muito bem. Eu quero convidar vocês para uma viagem, uma ilustração comigo. Imaginem que a vida de vocês, ela está acontecendo em cima desse palco. Ela é uma curta caminhada por cima desse palco. O Senhor, o nosso Deus, construiu esse teatro para você. A luz desse teatro foi acesa a partir do momento que Cristo entrou na sua vida, você enxerga por onde você caminha. Você caminhava no escuro antes, agora você caminha enxergando. Você está começando de um lado e você está indo para o outro. No meio do caminho, você tem um ponto no seu ouvido que está te dando várias dicas do que falar, com quem interagir, coisa assim. Esse é o Espírito Santo, nosso Consolador que nos acompanha. E no meio do caminho, vocês vão trombar com muita gente, como vocês já têm trombado com muita gente. As cenas acontecem, né? Você tem o seu script, mas as cenas vão acontecendo. Como é que tem sido a sua caminhada? Deus está aqui embaixo, na primeira fila, torcendo por você, vendo você lá em cima, querendo ver você experimentar tudo que Ele tem para você experimentar. Como é que tem sido? Essa vai ser a resposta que a gente vai fazer junto. Mas, para eu entender primeiro tudo, para eu construir junto com vocês, eu quero começar pelo começo. Vocês já pararam para pensar que a missão é uma só? Pode passar o próximo slide para nós, por favor, e mais uma vez. A missão que existe para ser feita, ela é uma só. Ela é a missão de Deus. É a missão que Deus está, o maior interessado é Ele, e Ele que está arquitetando todas as coisas para que ela se cumpra. E Ele não começou a partir de nós, Ele começou muito antes. Na Bíblia a gente lê que a natureza, pode passar o próximo, a natureza, ela declara a glória de Deus, né? A gente pode observar questões de Deus, Ele se revelou através da natureza. Como mais Ele se revelou? Ele se revelou através da palavra, que Ele escolheu inspirar homens e mulheres que viveram questões fantásticas e pessoas foram lá e escreveram, e nós temos esses escritos hoje para beber de quem Deus é. Não contente, Ele ainda nos faz uma revelação muito maior, que a gente já falou sobre ela hoje,
o próprio Cristo Jesus, Deus encarnado que vive entre nós, a missão de Deus de redenção de todas as coisas, de relacionamento com Ele, que Ele propôs para nós, então ela cai no colo de quem? Da igreja. Jesus constrói toda a ideia do reino. Leiam lá o Sermão do Monte, vocês vão ver quão doidas são as regras desse novo reino. E aí então ele oferece para esse povo e fala, agora multipliquem, levem isso para as pessoas. A partir desse momento surge quem? A igreja. E a igreja surge com uma missão, fazer Deus conhecido no meio do povo, trazer esse povo para dentro, tratar, desenvolver, enviar, curar, ensinar, perdoar, né? Essa é a missão da igreja. Então nós juntos como corpo, o que a gente faz? Reconhece potencial, treina, envia, pensando na questão da missão, e internamente discipula, cuida. E aqui tem um grande degrau que várias igrejas sofrem. Por quê? Porque a igreja, a missão da igreja, ela é realizada através do crente, através da pessoa que participa. Ninguém vai ser discipulado se o membro não discipular. O pastor não consegue discipular 100 pessoas. Quanto tempo leva na semana de um pastor para discipular 100 pessoas, gente? Não, é impossível. Ainda mais com as demandas extra que acontecem, é impossível. Ele morre, coitado, né? Por isso que muito pastor passa mal. A gente está dividindo aqui, então, o conceito. A missão é de Deus. Ela surge no coração de Deus. E Ele planejou essa missão. Ele criou a igreja dele para executar essa missão. E nós recebemos, então, a grande bênção, a grande honra e o grande desafio de evangelizar e discipular as pessoas em volta de nós. Aqui vem a primeira cutucada, se prepara. Se você olhar para 10 anos no passado, você consegue se ver mais próximo de Cristo? A sua vida, o fluxo da sua vida, tem caminhado para mais perto de Cristo? É uma pergunta dura, né? Essa pergunta, quando ela vem desse contexto, ela ainda me faz ir um passinho mais longe, que é as pessoas próximas a você, de 10 anos para cá, elas estão mais próximas de Cristo? Elas tiveram oportunidades de servir a Cristo, de conhecer a Cristo, de caminhar com Cristo? Esse é o primeiro desafio que eu quero refletir com vocês. Eu tenho uma baita birra, com uma frase que as pessoas gostam de usar, e se vocês usaram, me perdoem, mas eu vou fazer uma proposta de melhorar ela, tá bom? Que é assim, as pessoas falam, missões se faz com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão e com as mãos dos que doam, não é mesmo? Gente, a missão de Deus, ela não é particionada. Todos nós somos responsáveis por toda ela. Então eu tenho uma proposta para vocês, a próxima vez que alguém falar para vocês essa frase, vocês vão falar, missões se faz com os nossos joelhos que oram, porque o missionário também deve orar no campo, ele tem que estar alinhado com Deus. E a gente tem que orar aqui por eles e pela nossa família, pelos nossos amigos, não é? Com os nossos pés que vão. Porque ninguém vai chegar no ciclo social que você tem, é só você. E com as nossas mãos que doam. Sabia que missionário compartilha muito recurso, né? Muitos missionários são sustentados por outros missionários, são um negócio. Muitos pastores sustentam outros pastores, porque conhecem a necessidade, né? Da próxima vez que alguém falar isso para você, puxa para dentro, falando, não, é minha, é sua também. Os pés, os joelhos e as mãos. Combinado? Primeiro desafio feito, vocês ainda me amam, vocês me perdoam, todo mundo crente. Simbora. Então a gente entende então a missão de Deus, correto? É dele. Próximo slide, por favor. A gente leu hoje esse texto, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias de novo, por favor, nele, bem rapidinho. Todos juntos aí? Perfeito. Eu vou ler, eu peço que vocês me acompanhem nessa leitura com aquela atenção, aquele foco. O título, né, desse texto foi colocado ali, a grande comissão, né, a grande direção, a grande ordem de Cristo no final da caminhada ali do Evangelho de Mateus. Diz assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até os confins. Esse texto é conhecido como a grande comissão, o grande envio. E aí tem um quesinho teológico ali no meio, que depois vocês podem perguntar para o pastor se eu menti para vocês, mas eu acho que ele vai confirmar. Nesse texto, quando a gente lê ide, o que você entende com essa ordem, né? Com esse imperativo, ide? É para você ficar onde você está? É para você se mexer, para você ir para algum lugar, não é? Perfeito. O original desse texto diz isso, mas ele não é limitado ao sair daqui. A forma que esse texto é construído no original, a tradução da minha cabeça, tá bom? Versão Franz, Herbert Richards aí, diria, portanto, enquanto vocês forem. O que Jesus está fazendo com os discípulos é convidar eles a viver exatamente o que ele viveu. A caminhada pelo teatro de um lado para o outro, o tempo inteiro atento no ponto. O tempo inteiro buscando discernir o que está acontecendo. Então, enquanto vocês forem até os confins da terra, por amor do meu nome, pregando o evangelho, façam discípulos. Batizem pessoas. Onde é que o eunuco foi batizado mesmo? Na beira da estrada. Onde é que o povo de Deus viu várias coisas muito loucas acontecerem? De sopetão, sem ninguém esperar. Quando as crianças estavam vindo, Jesus fala, não, deixa vir, o reino é deles. Nesses momentos, Deus vai se manifestando, né? E a gente vai conhecendo mais sobre o reino. Entendendo que é enquanto eu vá, isso significa que na minha escola, no meu espaço de estudo, eu estou dentro desse chamado. Eu tenho a minha agenda, eu tenho as minhas responsabilidades que são boas. Quem aqui não quer, né, se formar, ter uma boa carreira, desenvolver a vida, ou já tem uma carreira, por exemplo, né, no seu trabalho, se a gente aí, no seu trabalho, você já tem a sua carreira, você já está desenvolvendo. Opa, está ficando meio alto. Vocês estão me ouvindo bem ou está alto? Tá bom? Ah, beleza, que aqui ficou Se vocês estão, então, tendo a agenda de vocês, entregue a Cristo, vivendo tudo o que Deus confiou a vocês, o trabalho, a vida, os relacionamentos, mas na frente disso, vocês têm que ter algo. Que Jesus nos conta uma parábola sobre isso. Quem aqui se lembra da parábola de um grande jantar que tinha sido feito, uma ceia linda? E então o dono da casa convida várias pessoas a estarem nessa ceia. Vocês lembram dessa parábola? Lembram? Essa história? Legal. E então as pessoas não aparecem. Ele preparou toda a comida, a mesa está posta e ninguém aparece. Então o que ele faz? Ele chama os serviçais dele e fala... Vão pelas ruas. As primeiras pessoas que vocês encontrarem, não importa quem seja, se estiver sujo, se estiver fedido, não importa. Essas pessoas vão ser quem vai comer na minha mesa hoje. Tragam. E nós, como gentios, povo que não nasceu debaixo, né, da primeira aliança do povo de Deus, a gente recebe esse convite através de Cristo. E nesse convite está escrito embaixo assim, traga quantos puder. Na frente da sua agenda, no seu bolso, então, no seu trabalho, na sua escola, você tem que ter essa agenda de Deus, né? Que se você identifica algo que o seu ponto está falando para você, ou alguém que ainda não faz parte dessa família, você estende a invitação. Traz mais um com você. E eu quero contar uma história que eu fiz isso, enquanto eu ainda estava estudando, no trânsito. O trânsito também é um espaço em que se pode trazer do reino de Deus, né? Não é só sofrimento. Eu não gosto muito de dirigir em Indaiatuba. Gente, quanto radar. E o limite de velocidade tão baixo, né? Você está dirigindo, curtindo o parque, de repente 40, né? Enfim. Eu estava voltando do trabalho, eu dava aulas de inglês, né? Sábado, eu dava aula das 7 da manhã até as 3 da tarde, e eu deixava para almoçar em casa, porque era tão corrido, então eu saía do trabalho, eu ia para casa, a Doris tinha preparado almoço para mim, porque ela trabalhava num restaurante, ela chegava mais tarde. Eu saí da escola cansado, com fome, né? E aí eu parei num semáforo, tinha um senhor lá, assim, meio cambaleando já, né? Meio diferente. E o ponto no meu ouvido, né? O Espírito Santo tocou, tem uma coisa aí, velho. Então, parei o carro, falei, viu, o senhor já almoçou? Não. Falei, eu vou buscar meu almoço, a gente vai almoçar junto. Eu fui na minha casa, peguei o meu almoço, voltei, sentei do lado desse maluco na rua, e a gente começou a comer ali. Falei, como é que é o seu nome, cara? José. Eu falei, seu José, o senhor bebeu?
Não, não bebi. Seu José. Olha pra minha cara, seu José. Ele, não, é sério mesmo, eu tenho problema de pressão muito alta e hoje eu não tomei remédio, eu tô me sentindo mal mesmo. Falei, que viagem. O senhor já conseguiu o suficiente que o senhor precisava levantar de dinheirinho aí? Consegui. Falei, eu vou te levar para sua casa. Eu nunca fiz isso, gente. Eu nunca fiz isso. Atento ao Espírito Santo, intimidade com Deus ali. Falei, eu vou te levar na sua casa, seu José. Então vamos lá. Entrou no carro, cheirando maravilhosamente bem. Meu carro ficou me lembrando dessa história depois. E nós fomos juntos para a casa do seu José. Quando a gente chegou na casa dele, gente, o lixo na frente da casa dele era da altura quase desse templo, um pouco mais baixo. Montanhas de lixo, de coisa quebrada, cacareco, coisa assim. A casa dele estava tombada para o lado, assim, ela ia cair a qualquer momento. A porta não tinha tranca, porque de tantos ladrões entrarem e quebrarem, ele não tinha dinheiro para consertar, a porta ficava aberta, para o ladrão entrar e pegar o que quisesse, né? Dentro tinha o colchão que ele dormia e o colchão que a irmã dele dormia, só. E sujeira, né? Bastante sujeira. Aquilo mexeu fundo no meu coração, eu falei, não é possível, cara, não é... Ele, deficiente mental, a irmã dele também, né? Eles eram eles sofridos. Eu falei, quer saber? Liguei para um cara da igreja, na época eu ia na Presbiteriana de Londrina, na 8ª, e tinha um cara lá que ele tinha uma opinião política diferente da minha, bem diferente. Mas ele era muito conectado dentro da prefeitura. Ele era muito vinculado à questão social. Liguei para esse cara e falei, mano, você não quer caminhar comigo num negócio? Ele falou, diz aí. Ele falou, estou na casa de tal cara aqui, endereço tal, venha dar uma olhada e venha ver o que a prefeitura pode fazer por esse cara. Em uma semana, gente, esse cara mobilizou a prefeitura o suficiente para 2 caminhões ficarem indo buscar lixo e tirar lixo da casa desse cara. Levantaram de volta a casa dele. A gente colocou tranca, botijão de gás, um fogãozinho, e a vida desse cara teve uma chance de ser renovada mais uma vez. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu só prestei atenção para o que Deus estava falando naquele momento. Sabe quantas vezes mais eu coloquei alguém dentro do meu carro e eu fui levar o cara para a casa dele? Não aconteceu mais dessa forma, cara. Esse dia, o Espírito Santo direcionou de tal forma que era para ser daquele jeito. E já foi de outras maneiras. Então, o trânsito é um lugar em que você tem que estar com o convite para o banquete do seu Senhor na frente, no bolso da frente, antes da sua agenda. Eu tinha minha agenda de comer. Comer é bom, saudável, precisa, né? Antes ali eu pude desfrutar disso. Vamos para o próximo slide. Eu quero contar para vocês, então, um pouquinho da experiência que eu tive transcultural. Agora que vocês sabem que eu amo Jesus no meu contexto local e que eu posso ser um missionário no trânsito, eu quero contar para vocês um desafio que a gente viveu recentemente. Eu fui convidado para um evento, eu trabalho também com uma... A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um sínodo nacional, né? E existem igrejas presbiterianas no mundo todo. Existe alguma associação internacional de igrejas presbiterianas? Não? Perfeito. Eu trabalho com essa organização também, só que do lado de lá, né? Dos Irmãos Unidos. É mais para se reunir, ver o que Deus está fazendo e se encorajar, né, em missão. E a gente está vendo Lilongwe ali em cima? É a capital do Malawi. A gente teve uma reunião de 10 dias num hotel, que para o Malawi era chiquérrimo, a gente tinha cama e chuveiro quente. E a gente ficou, mesmo? A gente passou 10 dias lá e, gente, foi interessante. Foi trabalho, foi duro, né? Foi loucura. Reunião o dia inteiro, todo dia, estratégia, né? Não é a minha praia. E depois desses 10 dias, a gente ia visitar os nossos missionários, porque nós temos pastores que plantam igrejas no Moçambique, na área tribal. Fica ali naquela área de Mutarara, tá vendo? Embaixo ali. Era um caminho de 9 horas. E eu preparei a minha agenda, eu preparei o meu orçamento de viagem, sabendo que eu ia pegar um carro, porque tinham me falado que eu conseguia pegar um carro, e eu ia de Lilongwe para Mutarara de carro e boa. Só que chegando, eu fui surpreendido por um cara moçambicano que falou, eu acho que você não vai sobreviver à viagem. Eu falei, mas como assim, cara? Você está duvidando da minha capacidade? Né? Não sou Nutella, cara. Ele falou, não, a viagem começa assim. Você começa numa... Pode passar o slide? Aí. Você começa nessas vans que se chamam chapa. Chapa é uma van que é para 3 pessoas por banco. Tá? Eles colocam 5. Mais cabra, cachorro, bode, o que tiver, eles vão colocar lá dentro, entendeu? Você vai esmagado num calor de 40 graus. É assim, ó, eu peguei bastante chapa lá, mas graças a Deus esse trecho não. E depois de você pegar chapa, a gente ia viajar nesses caminhões. Esse aqui da foto é o que tem no Google, que é o bonitinho. O que tem lá, galera,
Esses caminhões, eles colocam carga. Então, ele coloca pedra, coloca areia, o caminhão fica lá abarrotadão, certo? Em cima da carga vão as pessoas. Então, as pessoas vão deitadas em cima da carga e, se chacoalhar demais, a pessoa cai para fora. Ele para, você sobe de novo e segue a viagem. Ele falou que a gente ia fazer isso por 16 horas. Eu falei, eu acho que eu não sobrevivo à viagem. Então, como um servo bom e fiel do meu Deus, eu permiti minha agenda ser mudada. E a gente decidiu voar. A gente ia voar da capital do Malawi para a segunda maior cidade do Moçambique. Você pensa, logística? É de São Paulo, Campinas, cara. Você vai... Hoje você pega lá uma passagem, daqui a pouco você já está em São Paulo, né? Passa o slide para nós, então. O que a gente teve que fazer? A gente estava lá no Malawi, tá vendo ele longo e pequenininho lá? O voo mais próximo que a gente conseguiu foi para Joanesburgo, capital da África do Sul. Um voo de 5, 6 horas. Depois de Joanesburgo, a gente voou para Maputo, capital do Moçambique, e ali a gente teve que pernoitar, porque não tinha mais voo. A gente dormiu no hotel. No dia seguinte, a gente voou de Maputo para Beira, que é uma cidade litorânea muito rica, muito boa lá, né, que 50% da cidade não tem saneamento básico. Essa é uma realidade muito forte em Moçambique. As maiores cidades lá não têm saneamento básico. E de Beira, aí confortavelmente num trem, a gente foi 16 horas até Mutarara, que estava a 500 quilômetros de onde eu estava a princípio. Olha que maravilha, gente. Essa é a logística na África. Por que os povos menos alcançados são menos alcançados? 500 quilômetros vira 2 dias de viagem, galera. E nesses 2 dias de viagem, eu quero passar a próxima foto, foi muito especial, porque olha o trem como é que é. Esse é o trem, esse é o espaço individual do trem. Pensa você 16 horas nesse cubículo aí, gente. Não tem vagão restaurante. E gringo não sabe disso. A gente embarcou no trem, aí o moçambicano falou, eita, era bom a gente ter comprado um pão. Eu falei, por quê, cara? Não tem comida. Ele falou, Então a gente viajou 2 dias, chegamos lá, não tinha comida. Paramos numa beira de... Ele para assim nos lugares, gente, coisa maravilhosa. E a galera vem tentar vender alguma coisa para você. Ele pegou lá um saco de pão de alguém, umas cocadas e uma Coca-Cola, e era o que a gente tinha para 16 horas. Enquanto isso, a gente conheceu uma senhora que estava viajando com a gente. São 6 camas por cabine, né? Então era o meu chefe, que é esse cara aí, o Marco, que é o pastor, que é o coordenador da Costa Rica do trabalho, eu e o nosso missionário moçambicano que estava lá como guia para nós. Nas camas de baixo ficaram 2 senhoras. Uma senhora jovem, com um filhinho nenê, e uma senhora mais velha. A hora que a gente entrou, coraçãozão queimando por Jesus, essas aqui vão sair batizadas já, cara. Vão... A gente vai compartilhar e vamos se converter, né? E no meio do caminho, cuidamos do coração, conversamos, oramos, falamos. Foi um tempo assim fantástico. Mas sabe quem cuidou de quem? Passa o próximo slide para nós, por favor. Isso aí, galera, é um guisado de cabrito e um pote de shima. Shima é a comida básica do africano, né? É um mingau grosso de milho que eles usam para pegar a comida e comer, né? Pensa num bolinho de arroz, a textura é bem parecido e o sabor não é ruim mesmo. Ela, vendo que a gente só estava comendo pão com cocada e coca, que já tinha acabado, ela ligou para a família dela, algumas cidades para frente, onde o trem ia passar. Ela pediu que eles matassem um cabrito e fizessem para nós um guisado e nos alimentassem. Nosso Senhor preparou esse carinho para nós, né? Então, ela nos acordou, porque a gente já estava com fome, né? E você está com fome, dorme para não sentir, né? Acordou a gente e falou, não venha comer porque está quentinho, tem que comer quente. E aí a gente comeu juntos. Para mim foi a ceia do Senhor manifesta ali. Foi Deus provendo na minha boca, entendeu? O alimento. Foi muito louco. Experiências assim, fantásticas. Por que a gente foi para lá? Pode passar o próximo slide. Não, antes, um pouquinho mais da estrutura luxuosa. Esse aí foi o quarto em que eu e o meu chefe dormimos. Ele é do meu tamanho. Tá vendo esse negócio embaixo dele? É uma esteira de bambu. Lá não tem colchão. Não existe colchão. Não é que essa casa não tinha. Não tem colchão. A gente estava na casa de um dos caras mais ricos da comunidade. Ele tirou os filhos dele desse quarto para que a gente pudesse dormir lá. Então, eu e o meu chefe dormimos nesse quarto. Era inverno na África, né? Recente, agora 2 meses. E tem uma janela nesse quarto, o que é chique. Só que não tem vidro, porque vidro é caro. À noite faz 10 graus, você está deitado no chão duro e não tem cobertor. Eu passei mais frio na África do que em Curitiba, gente. Mais do que no Canadá, muito mais. Então, a gente dormia ali e olha a comida... Shima. Só. Essa é a comida do africano. É a papa dele.
Quando não tem nada, eles comem com couve, se não é com a carne que você conseguir. Eles quiseram nos honrar, então eles fizeram um prato especial. Eles pegaram o cabrito, e na hora de sacrificar o cabrito, um cara teve uma ideia genial, e ele compartilhou de Cristo para as crianças, eu vou contar essa história daqui a pouco para vocês. Mas eles pegam o cabrito, cortam o intestino do cabrito, fazem assim, tiram o interior, né, do intestino. Aí eles pegaram o fígado, cortaram em pedacinhos, pegaram o pulmão, cortaram em pedacinhos, enrolaram no intestino, cozinharam na água e serviram para nós. Gente, esse é o melhor, esse é para vocês. Né? Que honra, né? E eles serviram isso para nós por 3 dias. Né? Maravilhoso. Gente, eu falei para vocês que não tem energia, como que foi preservado o cabrito? Né? Isso é cuidado do nosso Deus. Eu vou falar para vocês, eu gostei. De verdade, eu gostei. Deus é perfeito. Ali na hora, você desfruta muito. Eles sofrem muito. Né? O banheiro comum do vilarejo fica a 100 metros da fonte de água de onde eles tomam a água, de onde eles cozinham. E o Senhor foi muito bom conosco, porque a gente não passou mal. Ficamos super saudáveis, todos nós, o tempo todo. Né? Tínhamos energia para fazer o que precisávamos fazer. E eles cuidaram de nós com um carinho. Sim, foi... Sabe quando você recebe um parente que você ama muito? Mais do que isso. A gente levantava às 6 da manhã, as mulheres levantavam às 5 para aquecer água para a gente tomar banho de canequinha quente. E não tem fogão. Elas iam buscar mato para botar fogo. Elas iam buscar água na cabeça. Elas aqueciam na panela e colocavam para a gente tomar banho de canequinha. Galera. Foi um tempo assim, eu me senti em família mesmo. Por que a gente foi para lá? A gente foi para lá... Pode passar o slide. Obrigado. Esses aí são os pastores nossos lá que plantam igrejas nessa região. Dessa foto... 2 desses pastores sabem ler e escrever. Aí você pensa, como é que um pastor planta igreja sem ler e escrever? Né? É um desafio. Existe uma agência missionária que se chama HCJB, é uma rádio, e eles produzem um negócio chamado Cartão do Céu, que é um cartãozinho que se coloca no seu celular e tem a Bíblia em áudio, tem 200 horas de pregação, louvor e... Com isso, cara, é a ferramenta que esses caras estão compartilhando Cristo lá e plantando igreja. E discipulando gente, cuidando de gente. A razão da gente ter ido lá foi para alimentar um pouco eles, porque na África o sincretismo é muito forte. Se você cresceu numa cultura em que as pessoas adoram outros deuses e coisas assim, é muito fácil você voltar em momentos difíceis. O nosso coração às vezes vai para a tradição, né? Mesmo nós aqui mesmo, a gente tem as nossas tradições para as quais a gente luta, né, para não voltar. E lá o sincretismo é muito forte, eles acabam voltando, a gente vai para discipular eles, para estar junto. Pode passar o próximo slide. Está vendo essa criançada? Eles não podiam entrar na igreja, porque criança faz barulho, e a igreja é lugar de serenidade. Então, se você faz barulho na igreja, você não é bem-vindo. As crianças são chutadas de dentro da igreja, com chutes. Entendeu? Tipo, não é... A hora que a gente viu isso, quebrou nosso coração. Então, eu dei as aulas que eu tinha para dar dentro. Mas o tempo que eu pude dedicar para as crianças, eu dediquei. Gente, eu vou falar para vocês que foi transformador para mim. Eu acho que a maior parte desses moleques nunca tinha recebido um abraço. Quando eu vinha para abraçar eles, eles fugiam de mim porque eles achavam que eles iam apanhar, porque todo mundo bate, né? Eu peguei um dia um graveto para desenhar na areia junto com eles, todos correram porque acharam que eu ia bater neles com o graveto, cara. Foi muito triste o começo, assim, sabe? E aos poucos a gente foi quebrando. Isso daí foi acho que no 2º dia já. Que aí a criançada, nossa, a hora que eles viram que eu não ia bater neles, eles montavam em mim, assim. E eu não fazia ideia do que eles estavam falando, que eles falam um dialeto diferente. Aí eu só repeti o que eles falavam para mim. Se eles falaram besteira, eu falei besteira na língua deles. E a gente ficou lá brincando junto, se comunicando. Quando foram matar o cabrito, então, aquela história que eu falei que eu ia contar. Esse senhor que foi conosco, volta uma foto para nós, por favor. Está vendo aquele carequinha ali da esquerda? Tem o Sairose, né, que é o nosso missionário moçambicano. Do lado dele tem um branquelinho. Esse cara aí é o pastor nacional da Costa Rica. Esse cara foi açougueiro quando ele era criança. Quando ele era mais jovem, que agora ele já está um pouquinho maior. E ele quis ajudar a matar o cabrito, né, para ver a higiene também e tal. Quando ele foi matar o cabrito, ele viu a criançada em volta. Imagina num acampamento, no dia do Amigos do Reino, se vocês forem matar um bezerrinho lá para fazer um churrasco. As crianças vão estar trancadas dentro do carro, a mãe vai estar cobrindo o olho para não traumatizar, né? É a nossa cultura de hoje, toma cuidado. Né? A criançada estava em volta assim, ó. Para eles é um show, eles não veem isso acontecer sempre. Ele parou o cara que ia matar, falou, peraí. Você traduz para mim? Traduzo.
E ele começou a contar a mensagem da salvação. De quão longe de Deus nós estávamos e que a gente ia morrer desnutrido, a gente ia morrer seco. E então que Jesus vem e ele derrama o sangue dele, e ele faz o corte, né, no cabritinho, e ele conta aquela história para as crianças. Gente, a gente tinha a nossa agenda era, vamos fazer um churrasco e vamos comer. É uma agenda boa? É uma agenda perfeita. Esse cara estava atento ao ponto no ouvido dele, ele parou esse momento excelente e viveu um ainda mais excelente. Aí essas crianças da próxima foto, elas tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo através do cabritinho que a gente ia comer para o churrasco. Esse é o desafio de hoje. Você sabe qual é a sua missão? Excelente. Cumpra ela com muito esforço, seja muito fiel no que o Senhor te chamou para fazer, mas se permita ser interrompido. Eu quero concluir a nossa reflexão juntos sobre esse tempo com uma história em que Jesus se permite fazer isso com uma pessoa que foi muito desafiadora. Eu não sei vocês, né, mas eu não sei se eu teria a paciência que Jesus teve naquele momento. Vamos abrir nossas Bíblias juntos, por favor, no livro de João 4. É uma história que eu tenho certeza que vocês conhecem. Já ouviram de diversas formas, já devem conhecer até o contexto histórico, já cultural. E nisso a gente vai caminhando para o fim da nossa reflexão. Jesus tinha uma agenda nesse dia. Jesus estava saindo de um lugar porque ele precisou sair por razões boas. E ele estava indo para um lugar porque ele precisava chegar por razões boas. Era eu indo para casa almoçar, é Jesus viajando de volta para Galiléia. A partir do versículo 7 começa a nossa história, né? Que diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido comprar comida. A mulher samaritana então lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Tem textos que vão dizer aqui, os judeus não comiam nos mesmos potes que os samaritanos, eles não compartilhavam nada. Pensa a forma que você vê alguém muito doente assim na rua, que você não quer chegar muito perto, é a forma que o judeu viu o samaritano, impuro. Se eu chegar perto desse cara, eu vou ficar igual a ele, então melhor não, né? O texto continua. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher então disse: O senhor não tem como tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde é que você vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Está vendo como os olhos de Jesus estavam em algo diferente? Ao conhecer o Pai, ao conhecer a eternidade, ele estava oferecendo para ela algo especial. E para onde que os olhos dela vão? Para o natural, para a água que ela foi buscar no poço, para a agenda que ela tinha no bolso. Quando você está discipulando alguém, evangelizando alguém, você fica frustrado quando essa pessoa não aceita pensar na eternidade? Essa frustração não faz nenhum sentido no nosso coração. Eu estava pensando nisso esses dias. Porque quem vive debaixo desse paradigma? Quem que teve o prazer de viver Cristo e ter um relacionamento com Ele? Nós. Se você vai conversar com uma pessoa dessa, você tem que esperar, na verdade, que ela não vai entender, ou que ela não vai querer conversar. E ali, atento ao ponto, Jesus continua a história. Ele fala assim, versículo 13. Jesus respondeu: Quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará dentro dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher então lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise mais voltar aqui buscar água. De novo os olhos dela voltam para o natural. De novo as demandas do cotidiano impedem ela de ver o que Jesus está falando. E agora Jesus, muito atento ao ponto no ouvido dele, ele fala algo que só ele ia saber. Esse é o convite de levar o cara para casa, né? É a hora que o Espírito Santo faz aquele... que é... Ele então disse, no versículo 16, vá e chame o seu marido. Que sentido faz Jesus perguntar do marido dela? Nessa hora, Deus inspirou Jesus para que ele fizesse isso. O Espírito Santo lhe inspira. E ela responde, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, o homem com quem você agora vive não é seu marido.
O que você achou, ou o que você acabou de dizer, é verdade. Aí a mulher caiu em si. E ela responde para ele. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas os 6 judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela entendeu que ele estava falando sobre Deus, não entendeu? Qual que foi o primeiro lugar para onde ela foi? Religião. Então agora a forma do culto. Me ensina, vai ser em alemão ou vai ser em português? E é de costas para o povo ou é de frente para o povo? Como é que é essa fita? Ela estava querendo a forma de chegar até Deus pela força dela. E Jesus fala para ela, no versículo 21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Imagina o susto dessa mulher ao ver que a esperança dela estava se cumprindo. Aquele cara que ia vir para sanar todas as dúvidas e ajudar ela a chegar perto de Deus estava ali. Nessa hora os discípulos desavisados estão chegando, eles têm um diálogo com Jesus, esperado, né? Mas eu quero convidar vocês para virarem os olhos de vocês, não para a comida que os discípulos estavam falando, ou para a agenda que eles tinham que cumprir, mas para o finalzinho dessa história. A partir do versículo, 36, Jesus está concluindo a conversa dele com os discípulos, ele fala lá, aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Ele está falando sobre a missão. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram para usufruir o trabalho dele. Ele está falando da dinâmica do reino. Um colhe, um planta, um trabalha. Nessa hora, no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Agora preste atenção. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Essa foi a pregação que Deus usou da boca da mulher samaritana para converter os samaritanos. O texto continua. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam que ele ficasse com eles. Ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você nos disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. O que essa mulher experimentou com Cristo foi uma identificação pessoal. Ela teve a oportunidade de ouvir do Messias o que ela precisava ouvir para conhecer a Ele. Quanto conhecimento ela tinha sobre Cristo? Ela era da fé verdadeira dos judeus, que era prometido, ou ela era samaritana, que tinha um monte de influências de outras coisas? Ela tinha uma vida reta perante a sociedade, uma pessoa respeitada, de status? Com o nada que ela conhecia e com aquilo exato que ela era, ela vem para as pessoas e ela fala, tem um cara aí que eu acho que é o Cristo, vem e vê. E através do testemunho dessa mulher, quantas pessoas vêm a Cristo e se convertem e vivem uma vida com Deus a partir disso. Você já se sentiu incapaz quando você pensa no missionário, na missão, no reino? Eu tenho certeza que você tem mais conhecimento de Cristo do que a samaritana. E muito mais habilidade do que ela, e talvez muito mais posição e alcance do que ela. E Deus quer te usar exatamente onde você está, com seus dons e com suas habilidades. A gente volta para a nossa pergunta inicial. Qual é a minha missão? No final da sua caminhada, do começo até o final, você vai estar vivendo a sua vida, ouvindo o Espírito Santo, interagindo com as pessoas, vendo através da luz que é Cristo. A hora que encerrar a sua caminhada, que você descer do lado de lá do palco, Deus vai estar te esperando na primeira fila para assistir com você a reprise, cara. Ele vai assistir com você e você vai desfrutar do Pai te mostrando os momentos que você viveu com Ele, né? As coisas que você viveu com Ele nessa ilustração. O que você vai ver? O que Deus vai ver?
Eu quero convidar você para a gente ter um tempo agora de oração juntos, para a gente encerrar esse nosso momento. Feche seus olhos. Nosso Pai é um Pai de graça e de misericórdia, que Ele nos chama não pelo medo e força, mas pelo amor, né? A missão de redenção de todos os povos é dele, não é nossa, e Ele chama a gente, nesse momento, para multiplicar isso, para estar atento ao ponto. Eu quero orar com você, se você me permite. Deus amado, no nome de Jesus, a gente te agradece e a gente te louva, porque o Senhor tem sido e é bom. Te louvamos, Deus, pela sua palavra que revela tantas coisas sobre quem o Senhor é, Deus, e sobre os valores do seu reino, e sobre o seu amor por nós, Deus, e sobre as oportunidades que a gente tem de viver, Pai, esse reino. Deus amado, eu louvo ao Senhor por cada um que está aqui, Deus, exatamente o como está, porque assim o Senhor tem criado. Deus amado, eu quero clamar pela sua misericórdia, que se revele, Pai, em misericórdia e graça, dando força, Deus, para estar atento à voz do seu Espírito Santo dentro dos ouvidos, Deus, lá no coração. Pai amado, Indaiatuba é uma cidade que precisa de Cristo, Deus, e as pessoas de Indaiatuba precisam de Cristo. E todos nós aqui alcançamos ainda um pouco mais longe, Deus, do que Indaiatuba. Então, coloca, Deus, o louvor ao Senhor nos nossos lábios, Pai, e nos permita multiplicar isso que o Senhor confiou nas nossas mãos. Obrigado, Deus, porque a missão que o Senhor confiou a nós, ela é maior do que nós e a gente pode se permitir interromper para cumprir essa agenda eterna sua, Deus. Então, dá-nos essa capacidade, Deus, de calar o nosso orgulho, de calar o nosso desejo de cumprir, talvez, as tarefas, Deus, para que a gente possa viver, Deus, a misericórdia e a graça que são ser cidadãos do seu reino, Pai. Em nome de Jesus que a gente te agradece e te agradecemos por poder te louvar também, Pai. Amém. Amém. Franz, muito obrigado por esse momento. A palavra foi pregada e alcançou os nossos corações. Que Deus continue abençoando a sua vida e de sua família. Eu não quero que você perca esse momento do que acabou de ser pregado aqui. Quem bebe da água que Cristo oferece jamais tem sede. Quem tem um encontro com Cristo, como foi pregado aqui, jamais fica igual. Por que jamais fica igual? O servo do Senhor acabou de pregar aqui. Porque aí não é a tua agenda, mas é a agenda de Deus sobre as nossas vidas. Que a gente possa viver a agenda de Deus na minha e na sua história. Qual é a sua missão? Quero te convidar a se colocar em pé. E à luz do que foi pregado, da mensagem, dos textos bíblicos, nós vamos cantar mais uma vez adorando o nosso Senhor.